Olá, seja bem-vindo a mais um CRC-SP Conversa. Você que acompanha a nossa programação sabe que 2013 é o ano da contabilidade. E neste ano, muitas ações estão sendo feitas para mostrar a importância estratégica dessa profissão. O dinamismo dos novos modelos de negócio, a necessidade de ser competitivo e a busca por uma atividade sustentável e lucrativa são desafios no país com uma alta carga tributária. Nesse contexto, o profissional da contabilidade exerce um papel fundamental. E o novo perfil desses profissionais exige visão empreendedora, assumindo uma postura de gestor que otimiza os resultados de seus clientes. Ganham destaque então valores como liderança, ética e capacidade de negociação e administração de conflitos. Esses são alguns dos temas que serão debatidos neste programa entre os convidados Márcia Ruiz Alcazar, que é empresária contábil e vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC-SP, e Carlos Roberto Matavelli, consultor e conselheiro do CRC-SP. Bem-vinda, Márcia Alcazar. Vamos conversar hoje sobre o profissional da contabilidade. É uma honra estar aqui, Matavelli, com você. Com certeza a gente tem muita coisa para falar sobre o profissional da contabilidade, ainda mais nesse atual cenário em que o Brasil vive de novas imposições e, enfim, desafios para serem superados, né? Sem dúvida nenhuma. Enfim, vamos começar falando de quantos somos. Na realidade, nós somos um contingente de 488 mil profissionais dentro do sistema CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, e todos os conselhos regionais. E São Paulo tem um peso razoável. Nós somos aproximadamente 138 mil profissionais que participam efetivamente nesse contingente maior. E temos que ressaltar também a participação de jovens. Se nós pegarmos jovens até 38 anos, nós temos dentro desses 138 mil, 27%. Então nós temos um vigor razoável em relação a jovens. E não vou entrar em detalhes porque eu não tenho números atualizados. Esses números são de agosto, agora 2013, mas a participação das mulheres, de vocês, cada vez é maior. Não só em relação como profissionais registrados, como estudantes também. E também, não deixar passar, que a nossa profissão é a quarta profissão demandada no mercado mundial. Nós éramos uma quinta profissão, em passado não muito distante. Hoje temos essa condição e essa condição nos permite um acesso mais rápido, efetivo no mercado de trabalho. Enfim, é um alento para nós. Também é significativo o custo-benefício em relação a essa opção. Aqueles que ainda estão para se decidir, a nossa profissão dentro da carreira contábil, o melhor custo-benefício que nós entendemos é nessa profissão. E aí, vamos caminhando. Eu tenho certeza que essas estatísticas que você pondera agora nos traz a uma reflexão super importante, Matavelli. Analisando sobre o prisma, né, de número de profissionais habilitados para exercer a profissão e o número de empresas que precisam desses profissionais para o exercício dessa profissão, a gente observa uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Até porque a maturidade da profissão, comparada com a inovação da profissão, ou seja, a juventude que entra, ainda é maior, né? Então, a gente tem um número de preponderância de jovens profissionais habilitados perto de 26%, 27% aproximadamente. Então, isso mostra que existe uma demanda, né, por novos integrantes, novos entrantes nesse mercado de trabalho para atender empresas de pequeno, médio e até grande porte. A gente sabe que a realidade do Brasil é uma realidade de PMS, né? Normalmente você tem aqueles pequenos negócios, as pequenas empresas, as médias empresas. E essas empresas, elas tendem a ter a sua estrutura terceirizada. Então, isso abre uma oportunidade e uma vasta possibilidade de trabalho que vai envolver essa relação fisco-contribuinte.
nós somos ainda um país em desenvolvimento, né? A contabilidade num país desenvolvido, ela tem uma utilização muito diferenciada. E no país em desenvolvimento existe ainda essa cultura sendo desenvolvida. Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, elas acabam gerindo seus negócios, não monitorando os negócios pela contabilidade. Quando que nos países desenvolvidos as decisões são tomadas com base na contabilidade, né? É uma ferramenta, é um instrumento, é uma metodologia de gestão que assegura a qualidade na tomada das decisões. Então, eu vejo que aqui no Brasil nós temos ainda muita oportunidade para ser conquistada, e esses jovens, os profissionais atuantes, podem se desenvolver nas diversas frentes. Ou montar a sua empresa de contabilidade, ou desenvolver uma carreira solo como consultoria, ou se dedicar numa empresa de consultoria, trabalhando numa empresa contábil, numa firma de auditoria, por exemplo, sendo professor, né? Nós temos uma demanda na área acadêmica também muito importante e uma carência de mestres e doutores no Brasil também significativa. São poucas as universidades que formam doutores e mestres, né, no nosso estado, imagina no contexto do Brasil. Perfeito. Então, essa questão do jovem trazer a força, né, aliada à experiência da maturidade, com certeza só agrega, só soma e vai fazer com que cada vez a gente tenha uma profissão reconhecida pela sociedade, né? Infelizmente, digo infelizmente porque nós temos ainda no Brasil uma burocracia e uma oneração, né, que desvia muito o foco do contador. Nós temos basicamente 70% de um profissional destinado para atender questões impostas pelo governo, né, e que desviam o foco da contabilidade pela sua essência, né? Então, você tem que cumprir com diversas obrigações acessórias, você tem que cumprir com recolhimentos e apuração de diversos impostos, você tem que atender notificações e fiscalizações, então você tem uma legislação complexa e tudo isso dificulta bastante o desenvolvimento da nossa atividade. E se confunde, né? Porque principalmente nas médias e pequenas empresas, o contador pode ser confundido como um cobrador de impostos e, na verdade, não é esse trabalho, né? A gente está muito mais posicionado numa situação estratégica de prevenção, de orientação. O que eu tenho também de algum número para citar, nós temos 80 mil escritórios de contabilidade. Então, nós temos 80 mil exemplares atendendo essa máxima que você citou em relação ao foco de PMEs. E, na realidade, nós também temos uma visão já com alguma profundidade que nós impactamos 6 milhões de pessoas nesse país dentro da nossa profissão. Contingente então, enorme. Sem querer usar muito o cacuete da profissão, mas é um ativo, sem dúvida, significativo, de uma profundidade tal, que faz com que, na maioria das vezes, o sucesso das empresas, e por que não dizer dos empreendedores, dos empresários, também está aliado a essa competência, essa qualificação, essa preparação do profissional da contabilidade, principalmente do contador, em relação até algumas profissões que também estamos aquém do desejado, que é a auditoria independente, que também dá uma amostragem desse nosso país que está muito aquém em relação aos outros países. No todo, a gente poderia ter uma representatividade maior. É um índice até muito utilizado para entender o desenvolvimento do país, porque quanto mais empresas se julgam transparentes, têm a oferecer a sua condição ao mercado, não só ao mercado, como credores, bancos, sócios, enfim, toda essa sociedade em geral, que também o contador tem uma participação muito ativa pelo trabalho, pelo resultado do trabalho dele, também deixa a desejar. Nós temos um índice muito pequeno.
Mas estamos aí crescendo, pouco a pouco a gente está tentando ver as coisas progredirem, algumas novas exigências agora, até no SPED, de você ter ali, se pronunciar quem são os auditores independentes, eu acho que vai nos ajudar. E não é, quando eu falo ajudar, não é ajudar o auditor independente, nós estamos falando em ajudar aquele profissional da contabilidade, porque para ser um auditor independente, ele tem que ser um contador. Então, nós vamos ter uma demanda maior de contadores. Não só o contador que vai trabalhar como auditor independente, como e mais, basicamente, aquele que está na empresa que vai ser auditada. Que características outras ele tem que ter em relação a interrelacionamento, além da capacidade técnica, enfim, e outras coisas mais. Mas estamos no caminho também. Exatamente, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? A gente costuma dizer que a contabilidade é a profissão da transparência, né? É a profissão da ordem e do progresso de uma nação, de uma empresa, de uma sociedade, de uma comunidade, né? Sem transparência não existe controle, né? Sem controle não existe organização, disciplina, e todas essas características e essas competências vão além das características e competências técnicas que um profissional da contabilidade tem que ter. Então, hoje a gente vê um profissional muito mais multidisciplinar, né? Desenvolvendo competências sociais, competências técnicas, competências comportamentais, e nesse sentido o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, ele é muito ativo, né? A área de desenvolvimento profissional, principalmente, tem toda uma oferta de atividades para esses profissionais se manterem atualizados, nas diversas frentes. Por exemplo, na indústria, no comércio, no terceiro setor, na área pública, que muito se pleiteia a questão da transparência, da gestão eficiente, etc., né? Então, nós temos aí uma grade riquíssima para ofertar a todos esses profissionais habilitados a manutenção, né, a aquisição e atualização desses conhecimentos. Até porque não basta ser só disciplinado, não basta ter só colado o grau, passado pelo exame de suficiência e ter obtido o seu registro. Mais do que tudo isso é se manter atualizado frente a todas as mudanças que nós vivemos no nosso país. Tem um outro ponto importante também que eu costumo destacar, que é a questão da responsabilidade do contador. A sociedade tem que entender e respeitar que o contador é o único profissional que assina e dá fé pública com o dono da empresa dos dados da empresa dele. A hora que a gente tem um balanço, não importa a estrutura do organograma de uma empresa, não importa o nível em que o contador está colocado neste organograma, mas ele é o que assina junto com o empresário, com o dono, né, com o presidente da companhia, a responsabilidade por todos os atos declarados e registros efetuados naquele demonstrativo contábil. Por conta disso, a responsabilidade desse profissional é enorme. Nem sempre ele é remunerado por essa responsabilidade, nós sabemos disso, mas ele tem uma responsabilidade limitada. E isso traz uma reflexão também de que essa relação com o contador não pode ser uma relação informal. Nós temos que, a cada dia, proteger, documentar, ter carta de gerência, e isso foi uma grande conquista na norma brasileira de contabilidade 1000, que especifica os critérios das pequenas e médias empresas, né, que introduziu para essa obrigatoriedade essa carta de gerência, para deixar claras as responsabilidades do contador, né? Principalmente num cenário onde muitas vezes você tem essa estrutura terceirizada. Então, a questão da responsabilidade é algo que deve alertar, mas não amedrontar. Afinal de contas, a profissão contábil é uma profissão inspiradora, né? A gente tem que motivar oportunidades, mostrar o que está demonstrado naqueles demonstrativos, a sinalização do momento bom, do momento ruim, estar muito mais voltada para o futuro do que apenas para o registro do passado, né, dos atos históricos. Sem dúvida. Eu até complemento, quando você falou em algumas características, né, a resiliência do contador é uma necessidade, você falou em termos de atualização. Hoje nós temos uma obrigação de ter uma outra língua,
tentarmos incrementar essa oportunidade que a gente tem profissionalmente de melhorar em relação a essa ascensão. E não é só nas empresas, não. Como você falou, são nos próprios escritórios de contabilidade, porque amanhã nós temos clientes que, mesmo pequenos, ou exportam, ou alguns que vêm de fora e querem fazer negócio. O mundo está global, né? Está global, está global. Essa proatividade, essa necessidade de saber se comunicar, essa necessidade de trabalhar em equipe, até pela responsabilidade que às vezes ele carrega, o contador, às vezes não, sem dúvida carrega, como você frisou, em relação a se pronunciar sobre aspectos técnicos que ele não conhece em detalhes, ele tem que ser mais assintoso, não um pouco mais ousado, um pouco mais assertivo em relação a esses trabalhos e tomar a frente. Essa é uma liderança natural que ele deve exercer pela profissão dele. Isso não significa que as pessoas mais tímidas ou que têm uma condição um pouco menos extrovertida não possam se adaptar, porque é um exercício do dia a dia na profissão. Exatamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que no dia a dia a gente, se valendo, como você falou, até da estrutura, você mencionou pontualmente o nosso conselho aqui em São Paulo, aquilo que nós damos, e diga-se de passagem, a Márcia está hoje à frente do desenvolvimento, então ela tem uma condição assim, sobremaneira em relação ao pronunciamento que ela fez, mas como essa entidade de classe oferece para esses profissionais de contabilidade, resenhas técnicas, materiais outro, para os jovens acesso em cadastro, mesmo ainda não formados, tendo condição de participar das atividades. Enfim, é um todo que a gente tem aí que está disponível para essa massa de profissionais que hoje já somos, né? Eu me lembro na minha época, quando eu já fazia contábeis, aí é que eu fui para auditoria independente. Né? Naquela época os números eram muito pequenos em relação a hoje, nessas grandes companhias e mesmo não grandes companhias, porque é uma carreira que está uma ascensão também franca. Então a gente eu comecei na área contábil exatamente na carreira de auditor independente. E hoje estou mais voltado para a gestão de negócio e estratégia de negócio, mas sem dúvida a contabilidade é que me dá a visão das coisas, me permite traduzir números em verdades, interpretar, e aí isso é essencial para a gente, né? No dia a dia, não tenho dúvida. Sem dúvida. A gente vive um momento na contabilidade, na verdade é uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura, né? Antigamente, os nossos procedimentos eram muito direcionados para a forma, para o documento. Está escrito no documento, registra-se como está escrito, né? Hoje você tem que interpretar a essência daquela transação. Nem sempre da forma como está escrita lhe dá a melhor condição de interpretar o impacto disso no patrimônio da companhia, qual o reflexo disso no resultado da empresa, enfim. Então, o contador hoje ele tem que ter um senso muito mais crítico, né? Uma avaliação muito mais aguçada, você tem que ter questionamentos, você tem que ter uma perfeita linguagem, né? Para que as informações sejam transformadas em decisões, né? Sem dúvida. Mais do que nunca. Você também abordou em relação a essa necessidade de atualização, e eu reporto dentro das normas internacionais, que é o IFRS, que dentro do CPC as tratou em relação aqui no Brasil e depois efetivadas pelo Conselho Federal de Contabilidade como as normas brasileiras de contabilidade, ela na essência, obviamente cada país, e eu estou falando mais do continente europeu e já com alguma iniciativa na América Latina, mas o Brasil foi um dos pioneiros, se não um pioneiro, e nós temos até disponível para vocês 17 programas no canal IFRS, também nesse mesmo portal, que vocês a qualquer momento podem acompanhar, nos torna também o que eu chamo um contador globalizado, né? Com razoáveis adaptações, que não significam um desafio intransponível. Hoje nós podemos ser um profissional com as portas abertas em outras companhias e em outros países. Está aí convênios que nós temos até com o TOC,
com o presidente Domingos, da Ordem de Portugal, e outros convênios que mantemos. Isso eu falo não só em relação ao Conselho Federal, como aqui em São Paulo, a gente tem uma proximidade muito grande, e outros que tais, mas que vão engrandecer, e mais ainda quando nós estamos falando do ano da contabilidade, que é 2013, em plena início de campanha que a gente vai ter na mídia e que a gente está abraçando, todos nós. Com certeza. A escolha de 2013 como ano da contabilidade, ela foi muito estratégica, né? A gente entende que esse projeto que foi capitaneado pelo Conselho Federal de Contabilidade e abraçado por todos os conselhos regionais de contabilidade do Brasil, né? Ou seja, uma campanha que envolve as 27 unidades federativas do nosso país, tende a mostrar para a sociedade exatamente essa questão da preocupação e da necessidade da valorização da profissão, o reconhecimento, né? Muito precisa se desmistificar. A contabilidade, ela sempre teve a sua importância, ela sempre teve o seu papel fundamental para o progresso de uma nação. E talvez por uma questão de cultura ou até mesmo de maturidade como desenvolvimento de um país, nós estamos ainda caminhando nesse desenvolvimento, né, em plena expansão. A sociedade tem uma visão distorcida. Muitos empresários procuram a contabilidade e o apoio na contabilidade pela dor, não porque gostam, né? Ou porque tiveram um problema, ou porque estão com um problema e buscam a contabilidade exatamente para poder ter um saneamento, né, do seu resultado, saber efetivamente qual o retorno daquele investimento, etc. Então, sem dúvida nenhuma, 2013 como ano da contabilidade, muito vai trazer para a sociedade de informação e de benefícios que a sociedade pode desfrutar, né, e obter em tendo um profissional plenamente competente, habilitado e qualificado para o desenvolvimento desse trabalho. Sem dúvida. É uma campanha que a gente está agora rapidamente entrando em mídias, TV, rádio e mídias sociais, onde nós visamos a valorização e reconhecimento da profissão contábil. Quantos até parentes nossos e com alguma proximidade não sabem exatamente qual é o papel de um contador, de um técnico de contabilidade, de um profissional que atua dentro da contabilidade nessas facetas todas que nós comentamos. Enfim, nós precisamos reposicionar essa imagem, nós precisamos massificar o que somos exatamente para essa sociedade com que a gente colabora direta e indiretamente, mas sem dúvida em qualquer momento da nossa profissão, com alguns papéis que você ressaltou, a gente fortalecer essa imagem nossa, demonstrar. E isso não é algo que eu e a Márcia estamos falando. Nós todos, profissionais de contabilidade, abracem essa causa, se envolvam nisso. Não é uma questão de se tratar de algo de um âmbito estreito nosso, não, é algo de mostrar para a sociedade o que representamos, o que fazemos e o que podemos contribuir. Muitos até nem entendem essa contribuição que pode ser exigida da gente. Essa é uma missão que a gente tem, que não acaba em 2013. Em 2013 nós tivemos a solenidade em Brasília em março, quando do lançamento no Congresso Nacional, numa reunião da Câmara e do Senado. Tivemos aqui em São Paulo também. Se vocês entrarem no site nosso, no nosso portal Ano da Contabilidade, vocês vão ter acesso depois no sistema CFC, em todos os estados, vocês podem constatar o que está havendo ou deixando de haver. Mas, enfim, a participação de cada um de vocês é mais do que necessária. Não só nós diretamente envolvidos, nossos familiares, nossos clientes, nossos fornecedores, enfim, toda essa cadeia que a gente chama de stakeholders, dessas pessoas que estão ao redor de nós, a própria empresa aqui onde a gente está gravando, enfim, ela tem que estar envolvida também e nos ajudando dentro da nossa profissão a divulgar o que ela tem de melhor e o que nós representamos. Sem dúvida. Eu costumo dizer que a contabilidade ela é independente, né?
ela tem que ser imparcial, até para que ela possa ser transparente, né? Não existe transparência com dependência. Então, se o contador observa alguma coisa ou não concorda com determinada situação, ele tem que se manifestar, né? Ele tem que se posicionar, ele tem que ser assertivo. Com isso, a gente vai garantir, com certeza, um posicionamento do profissional de uma maneira a ser reconhecida pela sociedade, não só pela classe contábil. Não adianta a gente falar que a classe contábil se valoriza, se reconhece, se a sociedade não reconhece e valoriza o profissional como ele precisa ser reconhecido e valorizado. Nós estamos à disposição de vocês. O Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, através das mais variadas mídias. Nós estamos hoje numa mídia TV, nós temos uma mídia de revista que nós entregamos a todos esses 140 e poucos mil profissionais, um exemplar a cada um deles a cada 2 meses. Nós temos o nosso portal, o CRC São Paulo, onde você tem uma gama, resenha técnica, você tem uma gama de instrumentos e oportunidades para você acompanhar os eventos que nós fazemos, não só no nosso conselho, como fora do nosso conselho. Hoje, por uma coincidência, nós dois agora estamos indo em seguida para 2 outras cidades aqui do estado de São Paulo, onde vamos ter oportunidade ou participando de evento ou falando para docentes e discentes, disseminar e aí cada vez mais tentar agregar valor a você, a nós que somos e fazemos parte dessa família de profissionais da contabilidade. Agradeço em nome do CRC, como conselheiro que sou, essa oportunidade e me coloco à disposição de vocês a qualquer momento para também troca de ideias ou de cooperação naquilo que for possível. E a área de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade oferece também inúmeras atividades, palestras, seminários, oficinas técnicas, autoestudo, que não depende de deslocamento, você pode fazer do seu escritório, da sua casa, no tempo que você tiver livre para isso. Então, contem conosco, o CRC sempre à disposição, ouvindo para melhor servir. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.